Boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria voltar aqui, sem qualquer condição. É bonito de ver o Lar Francisco crescendo. Nós que somos fundadores do Lar, né? Passaram 8 anos, passam tão rápido. Tantas e tantas atividades, tantas dificuldades. Hoje, nós pretendemos falar sobre alguns pontos de vista em relação ao tema a caridade espírita ante o homem encarcerado. Vamos falar aqui de presídios, prisão, coisas que estamos acostumados a deixar debaixo do tapete, não é verdade? Apesar de adeptos da doutrina espírita, a maioria de nós sequer colocou um pé dentro de um presídio. A última vez que eu estive aqui falando sobre esse tema, fiz uma pequena consulta. Levanta a mão, por favor, quem já entrou dentro do presídio. Deve ser as mesmas 6 pessoas. E olha que já se passaram 3 anos da última palestra. Isso é uma realidade social, né? Eu vou começar a palestra citando Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 36. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E estive preso e vocês me visitaram. E se referia aqui ao cristão. O fato é, do ponto de vista atual, o preso, a pessoa presa, é um problema social. Ele é resultado de uma, preconceitualmente a gente pensa que é resultado de uma família desestruturada, doente, fragmentada, resultado também de ausência de políticas públicas, falta de moradia, educação, saúde, trabalho, salário digno para a população em geral, geram a marginalidade. A maioria de nós pensa assim. A prisão é uma chaga social, é uma ferida aberta, é algo que nós entendemos como um erro. Na verdade, é uma grande estrutura de concreto adornada de grades, não é verdade? Para nós, quando a gente vê nos filmes, que é aqueles que gostam de ver filmes com cárcere. O cárcere, na verdade, é uma prisão, a pena de prisão foi uma evolução da humanidade. Ela é relativamente recente. Antecedendo a ela, as penas eram corpóreas. As pessoas eram dilaceradas. Então alguém teve uma ideia, vamos prender. E com isso a gente deu um salto na humanidade. O problema não é o prender, é como prendemos, né? Como que nós enxergamos o cárcere? Muitos de nós enxergamos o cárcere como um espaço de vingança. Aquela pessoa má que nos faz mal precisa estar encarcerado e longe de nós. Nos vingamos. Varremos essas pessoas encarceradas, incômodas, para debaixo do tapete social e mantendo ele lá bem afastado de nós, em grandes estruturas, longe das suas famílias, longe das pessoas, longe da sociedade.
Eu vou aqui citar, já que eu estou fazendo uma palestra no ambiente espírita, questão, uma passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que não existe um pecado que um homem cometa que o outro homem não seja capaz de cometer um igualzinho. Mais à frente, eu vou antecipar, quando perguntavam a Chico Xavier sobre os criminosos, que ele citava Emmanuel, ele dizia: Emmanuel sempre me diz, e criminosos, e qualquer um de nós que já foi descoberto. Bem similar os pensamentos. Que a possibilidade de cometer um crime é essencialmente humano. Não tem nada mais humano que uma pessoa errar. Não é verdade? É humaníssimo cometer um crime. Aqui, crime a gente pode entender do ponto de vista do direito, que é um fato típico e antijurídico. Está numa lei humana, uma determinada conduta, e se nós nos comportarmos de acordo com aquela conduta, nós estamos cometendo um crime. Mas também pode ser entendido do ponto de vista moral. Crime do ponto de vista moral, religioso, é qualquer conduta em desarmonia com as leis morais, em desarmonia com os 10 mandamentos. Nós cultuamos a ideia de que o preso ele tem que sofrer, ele tem que ser abandonado, esquecido, porque ele é um enorme equívoco. Esquecemos que um dia essa pessoa lá esquecida, maltratada, humilhada, vai cumprir sua pena. E quando ela cumpre a sua pena, ela, por força de lei, é libertada. E ela retorna ao convívio social de uma maneira muito pior que entrou no cárcere. A função da pena, ela é punitiva, mas a principal função da pena é ressocializadora. Significa dizer que a pessoa tem que ir lá para aprender a se socializar. As prisões como estão concebidas no mundo, principalmente no Brasil, são verdadeiras fábricas, universidades de criminosos. Na verdade, eles saem lá muito piores do que entraram. A pergunta que não quer calar nesse momento: o que nós, espíritas, estamos fazendo a respeito? Nós estamos esquecendo que aquela pessoa que está lá nesse momento, atrás da grade, em algum presídio, alguma cadeia, ele perde o valor e a sensação de ser, inclusive, humano, ser um ente espiritual. Perde qualquer noção do que é ser Deus, do que é ter livre-arbítrio, do que é ter valor pessoal. Quando uma pessoa adentra no sistema penal comum, ele recebe um número. Propositalmente é dado-lhe um número. Ele perde por completo a sua identidade. Ninguém o mais chama pelo nome, reconhece a sua história, reconhece a sua família e os seus valores. Ele é simplesmente um número. Nosso sistema penal procura simplesmente cumprir a primeira finalidade da pena, que é punir. Esquece por completo de recuperar o ser humano. São ambientes trevosos,
existem nesses presídios os presos denominados presos morcegos. Sabe por quê? Porque para dormir eles têm que se amarrar nas grades, porque não tem espaço. Um dorme por cima do outro. A capacidade de preso, de vaga, é muito menor do que a quantidade de presos nesse país. Eu vou citar os números daqui a pouco. Quando a pessoa adentra nesse sistema trevoso, ele recebe o número e imediatamente ele passa a ser explorado pelo sistema. Ele passa a ser explorado pelos mais fortes, pelos mais poderosos, pelas facções, são usados sexualmente, são agredidos moralmente, fisicamente, diariamente. As famílias também são marginalizadas, são ameaçadas, são humilhadas nas revistas íntimas para adentrarem no dia de visitações. Sabiam disso? Chega até a ser hipócrita falar de Deus nesse ambiente, onde estão sendo criadas verdadeiras feras humanas. Vivem em ambientes, como falei, insalubres, sem qualquer higiene, sem qualquer atendimento médico, sem qualquer atendimento odontológico, psicológico, acesso ao estudo, acesso ao trabalho, péssima alimentação. Muito bom pregar o pão. Mas e os presos? Hoje no Brasil há 704.395 pessoas presas. A nossa capacidade carcerária sofrível é de 415.960 lugares. Ou seja, existe um déficit de 288 mil pessoas. E aonde são colocadas essas pessoas? Umas sobre as outras, em containers, onde não tem respiração, containers similares, mas muito mais humildes, do que essa tragédia que houve no Flamengo Futebol Clube. Se faz frio, faz muito frio. Se faz calor, faz muito calor. E presos estão presos, ficam presos dentro de viaturas, cumprindo pena. Se responsabilizar a esses presos, aquelas pessoas que estão em regime aberto, esse número salta para quase 800 mil pessoas. Isso sem falar que nós temos 40%, 34% na verdade, de pessoas que sequer foram condenadas, estão presos provisoriamente. Como falar de Deus, de amor, para quem está abandonado no cárcere desse país? Nós, espíritas, devemos e sabemos que fazer o bem, ou fazer o mal, melhor dizendo, não é só deixar de fazer o mal. O livro dos Espíritos nos explica que nós fazemos o mal quando somos omissos, quando deixamos de fazer o bem. Nós temos, no meu pensar, a obrigação de realizarmos ações concretas, desinteressadas, misericordiosas nos presídios desse Brasil afora. Nós precisamos ajudar os presos a se socializarem, a se encontrarem espiritualmente, para quando eles estiverem
a oportunidade de voltarem a ser livres, principal que para uma ética moral cristã a que todo filho de Deus tem direito. Focando mais na doutrina espírita, a doutrina espírita ela encara, analisa o problema da criminalidade, da violência, sob um ponto de vista mais elevado, não é verdade? Para ela, criminoso, quem é o criminoso para a doutrina espírita? Nada mais que um espírito ignorante, inferior, ainda no início da sua caminhada evolutiva, que vem por ignorância ou mesmo relaxamento voluntário, cometendo equívocos. Se chama atraso espiritual. Mas nós entendemos que no mundo de prova e expiação como nós somos colocados e misturados uns com os outros, exatamente para que na nossa através da lei moral da sociedade, a gente possa influir o outro, aprender com o outro e evoluir. Ele escolhe o mal porque ele principalmente nunca ouviu falar do bem. Como você pode falar de trabalho para uma pessoa que nunca viu ninguém da sua família trabalhando? Como você pode falar de educação se não tem escola? Como você pode exigir a mudança do outro se ele nem é notado? Agora, e o crime? O crime, para a nossa visão espírita, é o próprio mal. Ou melhor dizendo, o estado de desarmonia que os espíritos encontram com ações voltadas, ações mal educadas, que produzem danos a alguém, à sociedade em geral. E pena? A pena não é mais dizer que o justo remédio. A pena, não me refiro aqui apenas à pena de prisão. Existem outras penas. Você pode usar a tornozeleira, você pode pagar, chama de pena pecuniária, você pode prestar serviços voluntários. Existem outros tipos de pena e a sociedade está mudando, inclusive, graças a Deus, saindo da pena exclusiva de prisão para outros modelos de pena. Lentamente nós vamos fazendo isso. Então esse remédio, muitas vezes, é um remédio amargo, né? Para que a gente consiga retornar ao caminho do bem. Então, crime, na verdade, é um resultado não só da violação das leis humanas, do ponto de vista espírita, mas principalmente e sobretudo das transgressões às leis divinas. Existe um código de leis divinas, morais, que está colocado para todos nós. Nesse momento, eu afirmo com quase certeza absoluta que todos nós, pelo menos nessa semana, cometemos pelo menos um crime. Levante a mão, certeza diferente. Todos nós cometemos algum equívoco perante as leis morais. Então nós não temos o direito de apontar o dedo para o defeito de ninguém. Todos somos criminosos. Desse ponto de vista, crime é sinônimo de mal. Para o Espiritismo, comportamento criminoso é resultado de simplesmente um espírito moralmente atrasado, que recebeu mais influências, não foi bem educado,
Se o espírito é anterior ao corpo, e nós programamos a nossa reencarnação, e nós trazendo as nossas bagagens de erros, qualidades, tendências, aptidões, essa criminalidade, há de concluir, é a nossa condição individual, que nos é peculiar. Em determinada situação, você passa com tranquilidade sobre uma determinada prova. Vou falar da prova do adultério e dos 10 mandamentos. Eu nunca fui adúltero, mas olhando no meu íntimo, eu até desejei aquela pessoa, mas eu não fiz nada. Só ali, o mais já foi o suficiente para cometer uma falta diante do código moral. Outros foram mais além, porque o instinto criminal é inerente ao nosso espírito. Crimes, delitos, infrações, isso é típico do ser humano. Todos nós, como disse Emmanuel, somos criminosos em potencial. Os que estão lá nos presídios apenas já foram descobertos. Essa é a diferença. A única diferença. Recentemente, estive num presídio. Eu vou passar umas fotografias. Mas um presídio diferente, um presídio humanizado. Porque nós, humanos, e principalmente os brasileiros, né, adoramos colocar na mídia o mal. O mal flui com facilidade tremenda nos nossos Facebook, WhatsApp e etc. e tal. Agora, o bem, pouca gente fala. No final do ano passado, a Comissão Interamericana da OEA esteve aqui nos visitando, não sei se vocês lembram, e fizeram um relatório. O relatório que eles fizeram, entre muitas e muitas afrontas aos direitos humanos cometidas aqui no Brasil, está esse cenário horrível dos nossos presídios públicos comuns. Tudo isso que eu falei até agora é uma realidade no Brasil e no mundo. Mas o que não foi falado, eu vou falar agora. O Brasil possui em seu território uma instituição que está sendo pesquisada no mundo inteiro e é apontada pela ONU como a única instituição que realmente ressocializa o ser humano preso. Alguém aqui já ouviu falar da APAC? Levanta a mão. Mas o mundo já. 42 países estão replicando o método apaquiano, que é um método que surgiu em São Paulo, mas fortemente em Minas Gerais, e se expandiu por vários territórios, vários estados brasileiros. Hoje tem 40 e poucos presídios humanizados da APAC operando, e mais um tanto sendo colocado em operação. Existe um movimento forte para tornar isso uma política pública de encarceramento. Agora, o método apaquiano, ele nasceu exatamente a partir de uma proposta religiosa. Foi um grupo da pastoral do cárcere
que se reuniu no passado bem distante, há mais de 50 anos atrás, e partiu para dentro do cárcere. Naquela época era proibido entrar dentro do cárcere. Aconteceram várias coisas, uma coisa muito trágica. Um dos advogados que criou o método foi chamado para servir de refém numa rebelião e foi executado pelos próprios policiais, a mando do juízo de execução. Aquilo amalgamou aquele grupo de pessoas e eles estão fazendo uma revolução nessa área, humanizando os presídios. São presídios onde a chave do presídio fica na mão do preso. São presídios que não têm muros. São presídios onde todos trabalham. São presídios onde as pessoas se alimentam com faca e garfo. Usam um vaso sanitário como qualquer um de nós, água quente. São presídios onde os presos entram praticamente sem educação, analfabetos ou semi-analfabetos, e saem formados em grau superior. São presídios onde a religião é obrigatória. São presídios onde o trabalho é obrigatório. Mas são presídios que essencialmente começam com convencimento da sociedade civil, organizada e não organizada. Antes de se instalar o presídio, foram feitas audiências públicas, é conversado com a população. Quem quer instalar um presídio lá da sua casa aí, levanta a mão. Lá onde tem esses presídios, todos eles levantariam a mão, porque esses presídios começaram a trazer renda para o município. O mundo começou a visitar, hotéis começaram a surgir, restaurantes, para ver essa coisa maravilhosa e que seja amar ao outro. São presídios onde os servidores são voluntários. São presídios onde não existem guardas. São presídios onde o custo de cada preso é cerca de 4 vezes menor do que o custo de um preso no sistema comum. São presídios onde o metro quadrado construído custa 5 vezes menos do que o construído pelo Estado. São presídios que são construídos pela própria sociedade. E isso é no Brasil. E isso não é em cidade grande. São presídios construídos para poucos presos, no máximo 200, onde o objetivo é só encarcerar o preso daquele município. Sabe por quê? Porque o preso tem que estar do lado da sua família. Hoje, se algum de nós aqui for preso, no mínimo nós vamos parar em Bangu. E nossa família não tem nem dinheiro para chegar lá em Bangu. São presídios em que as pessoas aprenderam a amar. Mas amar com fé raciocinada. Eles não fazem propaganda. Tanto é que ninguém aqui sabe.
eles fazem ações no bem. Está aí uma coisa muito ventilada no meio espírita, em que nós estamos esquecidos de praticar mais. Não é que não praticamos, nós praticamos muito pouco. Não adianta ficar aqui no polígono, não adianta ficar aí ouvindo. O que adianta é estar lá dentro, aonde o Cristo está nos chamando para atuar. Isso é que adianta. Adianta esclarecer uma mente adoecida. Adianta fazer uma alma sorrir, tratá-la com respeito, tratá-la com atitude bondosa, menos propaganda e mais ação. Qual é a importância, então, de nós compreendermos essa noção de crime apresentada pela doutrina espírita? Se não avançarmos com propostas concretas para socializar os nossos presos. Nesse presídio, quando adentra um preso, imediatamente sai uma equipe em busca da sua vítima ou da sua família, porque eles têm convicção que dali a algum tempo, anos, aquele preso vai se arrepender e ele vai pedir perdão à vítima. E muitas vezes a vítima, se não estiver preparada, ela não perdoa. E o ciclo vicioso permanece. Sabe qual é o nome disso? Desobsessão preventiva. É isso. Ações direcionadas para o que estamos aprendendo na filosofia espírita. Nesse presídio, por exemplo, o preso aprende a se higienizar, a se educar. Ele é avaliado individualmente e coletivamente. Todos nós, a todo momento, nos irritamos com o outro, não é verdade? Faz parte da vida humana, né? A discordância. Isso também ocorre dentro do presídio. Mas imediatamente, se dois começam a discordar aqui, o resto da população é obrigada a intermediar para aprender a conviver na diferença. Se aquilo ali não for resolvido, todos recebem uma pontuação negativa. Eles são 24 horas do dia educados. Conversando com um dos responsáveis, ele me falou que a maioria ali não ressocializa. Na verdade, socializa, porque nunca foi socializado. E só ressocializa quem já foi socializado uma vez. Nunca tiveram casa, não tem noção nenhuma de higiene, não tem noção nenhuma de arrumação, não tem noção nenhuma de respeito, não tem necessidade nenhuma de trabalho, e por aí afora. O que esses voluntários são, se não trabalhadores de última hora? Esses sim, brasileiros, são trabalhadores de última hora. Esses sim estão colocando as suas habilidades em favor do outro. Esses sim merecem aplausos. Eu vou pedir para colocar uma imagem, algumas imagens. Saiu um companheiro, ele está no regime fechado.
No regime fechado, ele fica preso. Vai devagar. Não, então automático. No regime fechado, ele fica preso. Ele fica preso, encarcerado. Quando ele fica encarcerado, ele recebe R$100 emprestado do outro preso, na mesma cela. Para quê? Ele vai começar a trabalhar, fazer um trabalho de laborterapia. Ele vai aprender a costurar, bordar, fazer qualquer coisa. Ele vai gerar um produto, um navio, etc. E tal. Ele vai vender aquele produto, tem empresas que compram aquele produto. E quando ele receber R$150 de retorno, ele vai devolver os R$100 pego emprestado, para ele dar o valor ao dinheiro. E dos R$50, uma parcela fica para ele. Ele compra o seu material de limpeza, ele serve a você que vai visitar um refrigerante e tal, numa cantina. Ele aprende a dar valor ao trabalho. Vamos lá, vai estar passando direto, é isso? Essa aí é uma cela, né? Eu estou do lado de fora no corredor, vai passar. Esse lugar aí me chamou muita atenção. Um corredor cheio de celas, cheio de pessoas presas. Lá no final tinha uma cela fechada. E ele fala assim para mim: doutor, ele quem? O preso que toma conta de todos os presos. Doutor, essa cela é a nossa solitária. Nessa solitária, existe o mais velho de todos nós que está presente. Ele que nos dá nossas orientações, quando a gente está com algum problema, a gente vem procurar, e etc e tal. E eu gostaria de apresentar o senhor. Aí tem um negocinho assim para puxar assim, para ver. Ele fez que ia mexer naquele negócio para eu olhar. Aí ele falou assim: não, peraí, eu vou abrir a solitária. Ele abriu, eu dei 3 passos para trás, né? Tomei um susto, né? Quem quer sair dele dentro? O Cristo. Era simplesmente uma capela. Uma capela que é usada em qualquer momento, quando eles precisem de conversar com Cristo. Olha que mensagem bacana. Dentro de um presídio do sistema fechado. Essa capela aí. Aguenta na bocadinha. Esse aí é o preso que está ali. A gente pode estar pensando assim, né? Ah, mas esse presídio tem alguma coisa, né? Deve ser assim, aqueles presos mansos que deve ter aí, né? Tinha gente ali condenada a 300 anos de prisão. 150 anos de prisão. Esse aí está há 8 anos preso. Está se formando em engenheiro. Vamos avançar mais um pouquinho. As pessoas aí fazendo seus bordados. Esses aí estão no regime semiaberto. Percebam que eles usam instrumentos pérfuro cortantes, facas, agulhas, qualquer coisa que poderia lesar, servir de arma, não é verdade? Então eles ali usando. Vamos lá. Ali, ó, vamos almoçar. Ali o tabuleiro de faca e garfo ali. Daqui a pouco, vamos avançar. Ali é um quadro de tarefas. Eles acordam às 6 da manhã e dormem às 10 da noite. Nesse tempo, eles têm tempo para fazer suas necessidades, tomar café da manhã, estudar, trabalhar, fazer terapia de grupo, trabalhar, estudar e dormir. Todos eles. Agora vamos falar dos números desse presídio. A média mundial de ressocialização é o seguinte: ela é medida através de uma outra variável, que chama-se residência. O que é residência? É quando a pessoa sai do presídio e, passados 5 anos, comete outro crime. Se passados 5 anos cometeu outro crime, ele recidiu.
A média mundial é de 70%. A média de 70% de residência. A média brasileira é de 80%, ou seja, de cada 5 presos que saem, 4 voltam a delinquir. Nesse presídio aí, a média é de 10%. De cada 5 que saem, a metade delinquem. Nenhum, praticamente. Isso se chama, no meu modo de ver, amar os criminosos. Nós precisamos compreender a importância de exemplos como esse. Porque nós também temos nosso livre-arbítrio, não é verdade? Eu falei aqui no início da palestra e vou repetir. Há uns cerca de 3 anos atrás eu dei uma palestra semelhante a essa. Praticamente ninguém daquele público pisou no presídio. Isso é livre-arbítrio de cada um de vocês. A princípio, já dizia a espiritualidade, todos somos criminosos, sem exceção. Todos nós nunca seremos castigados para sempre. Vamos passar todos nós pela etapa do arrependimento sincero, que já é o primeiro passo, mas isso não é suficiente. Nós vamos ter que expiar as nossas faltas, nós vamos ter que reparar as nossas faltas. E é o livre-arbítrio que pode acelerar ou não esse processo. Quando a gente consegue compreender essa realidade, nós podemos modificar, se quisermos, e termos uma conduta adequada ao que a gente estuda na doutrina espírita. Não adianta ficar não fazendo o mal, é preciso fazer o bem. Essa primeira atividade aqui do pão de Francisco é uma grande iniciativa. Isso aqui é apenas um laboratório. São 300 pratos de comida que foi essa semana. É muito pouco. Podemos muito mais. Essa qualidade material é muito pequena. Por que não usar o seu intelecto, a sua capacidade, como voluntário? Se não no presídio, em outros ambientes onde você seria muito bem-vindo. Hospitais, posto de saúde. Eu frequentei durante alguns anos o hospital do INCA, na qualidade de doente. Era muito agradável quando eu vi alguns voluntários trazer uma revista Veja na semana para nós internos lermos. Simples assim. Eu só ia na banca do lado, comprava a revista, entregava para aquelas pessoas daquela ala lei. Mas isso, eu não gosto de ver pessoas com câncer. Tá bom, então. O que você gosta, então? Podemos procurar os moradores de rua. As políticas públicas dos municípios, se
círculo vizinhos, principalmente no círculo do petróleo aqui, a principal política pública é entregar ao morador de rua uma passagem e mandar ele embora daqui. E a maioria de nós finge que não vê. Isso acontece. O que nós fazemos para a nossa própria melhoria íntima? Muitos aqui já visitaram um hospital, um asilo, um orfanato. Quantos já trabalharam voluntariamente? Eu trabalho numa fundação chamada Fundação Joana de Anjos, como voluntário. Está fazendo, na mesma data daqui, 16 anos. 16 anos nós trabalhamos lá exclusivamente como voluntário. Não tem nenhum empregado. Inúmeros serviços são feitos por voluntários. Agora tem os voluntários e aqueles pseudo-voluntários. Voluntário é aquele que tem a consciência de que está ali pela causa. Um voluntário espírita sabe que está ali, na verdade, procurando o seu próprio aperfeiçoamento. Nós temos que acreditar na recuperação de um preso, de um doente, de um sem-teto. Porque se a gente não acreditar nisso, vai embora para casa. Não volta mais não, porque você não tem fé. Chama-se fé. Fé é isso. Acreditar que você pode modificar uma falange cristã a realidade do seu mais próximo, do seu próximo. Muitos de nós está preso dentro de nós. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, dos nossos maus hábitos. Nenhum de nós, nenhum espírito, está na condição de não se melhorar, nunca. Ele vai se melhorar. Mas para isso é necessário vontade firme. Ninguém foi criado para ser mal. Mal não é e nunca foi uma necessidade dos espíritos que o praticam. A questão lá 120 e 121 do livro dos Espíritos é clara com relação a ele. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar no bem? Pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. Quem são os ignorantes? Os que estão presos? Ou todos nós? Pergunta 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Resposta. Deus nos criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. André Luiz nos explica e o delinquente, qualquer que seja o delinquente, latrocida, um ocioso, um homicida, nós temos impulsos, nós temos influências íntimas do nosso passado que nos destabiliza e nos torna muitas vezes
que nós não devemos ser. Está lá no Evolução em Dois Mundos, essa explicação de André Luiz. Então, o vírus do delírio, se assim podemos chamar a nossa tendência ao mal, tendência ao crime, não nasce numa existência. Nasce, na verdade, em nosso espírito, em inúmeras existências, nós já temos ali, potencialmente, um criminoso. Mas chega um dia que nós desistimos de praticar o crime e somos visitados pelo remorso, pelo arrependimento sincero e adentramos numa casa espírita como essa. Ótimo, já demos um primeiro passo. Só que existem inúmeros outros passos que vão muito além dessas cadeiras onde vocês estão sentados. Fazer o bem, na verdade, é suar no bem. É alinhar a filosofia espírita, retificar os nossos sentimentos malignos e suar no bem para buscar a nossa plenitude. Essa é a diferença entre um homem virtuoso e um delinquente. Simplesmente uma diferença evolutiva. Todos nós chegaremos lá. Muito obrigado.